Você nos acompanha nas redes sociais, na rede de rádio Jovem Pan, no aplicativo também da Jovem Pan News, na TV aberta. Sempre uma honra e uma satisfação estarmos juntos. A edição de hoje recebe o presidente do partido Missão, o Renan Santos. Olá, uma honra estar aqui com vocês, vai ser um prazer trocar ideia. Vamos juntos, sim. E também os nossos convidados aqui, recebo o comentarista da Jovem Pan e advogado, o Túlio Nasa, o repórter André Martins, da revista Exame, e o advogado também e comentarista da Jovem Pan, Acácio Miranda. Vamos lá então, direto ao ponto já com o senhor, Renan. Quero ouvir, o senhor se apresenta como o presidente do Missão, é compositor, gosta de música, mas para quem não te conhece ainda, como você tem se apresentado nessa caminhada, que é o interesse em disputar a presidência da República, inclusive? Pois é, boa noite a todos. Novamente, eu reforço que é uma honra estar presente aqui trocando ideia com vocês. Eu sou o Renan Santos, eu tenho 42 anos de idade, eu sou natural aqui de São Paulo, do bairro da Moca, filho de um advogado, filho de uma psicóloga. Fiz faculdade de Direito na USP, não terminei, resolvi ser empresário. Toquei minha vida em muitas áreas, empreendi, vi todas as agruras que é trabalhar, tentar criar emprego aqui no Brasil. E em 2013 vi aquelas famosas manifestações das jornadas de junho, vi o início de uma luta anticorrupção fervilhar no país, me envolvi com aquilo. Tomei parte em 2014, fundo do Movimento Brasil Livre, lideramos as manifestações que derrubaram o governo Dilma Rousseff, apoiamos naquela época a Operação Lava Jato e nos tornamos, vamos dizer, um instrumento de pressão naquilo que a gente considera errado, seja corrupção, seja posturas erradas, gastos públicos estúpidos, uma agenda de leniência no combate ao crime organizado. Só que a gente também percebeu que as pessoas não nos levariam a sério se nós não fôssemos também uma alternativa de poder. Foi assim que nós fundamos, ano passado, em novembro, o Partido Missão, e com base no Partido Missão a gente tornou uma alternativa de poder que está sendo reconhecida nas pesquisas como opção já para 2026. Like na live, Antes dos nossos convidados, sobre o assunto sobre o impeachment de Dilma Rousseff, e também na sequência veio meio que um apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns nomes, os movimentos de rua estiveram ali. Eles lá, eu não. Como o senhor vê hoje que esse movimento se coloca contra também a opção do bolsonarismo? O que sobrou daquela ideia das ruas hoje que se firma uma legenda de fato? Alguma coisa que se mantém daquela época ou é totalmente novo essa ideia? Vamos lá, o Bolsonaro, ele usurpou um movimento de rua que era anticorrupção e que era em certa medida impessoal. Que era um movimento que apoiava à época a Operação Lava Jato, duras medidas contra a corrupção galopante que estava rolando ali no governo Lula 2 e Dilma 1 e 2. E ele assume o protagonismo daquele processo após a queda de Dilma Rousseff, quando as pessoas se deparam no Coalição 18 falaram, opa, preciso de uma alternativa, em quem eu vou votar? Elas não encontraram algo de novo, para além do Jair Bolsonaro, que já vinha crescendo, também, vamos dizer, trazendo um discurso mais à direita, que é um discurso alternativo dentro da política brasileira. Temos que fazer uma crítica, o discurso à direita nos anos 90 havia desaparecido, os tucanos nunca pegaram para si esse discurso, acho que nem quiseram, e aí, com base nisso, ele se tornou, vamos dizer, uma opção que vence as eleições. Mas ao usurpar esse processo, ele não levou à frente as causas enquanto valores. Então, o Bolsonaro, ele não tocou a agenda anticorrupção, pelo contrário, ele desmontou isso ao longo do governo dele. Uma agenda de autoridade, de enfrentamento a questões fiscais, parou na reforma da Previdência, ele tocou, mesmo a contragosto, porque ele era contrário à reforma da Previdência, depois não fez uma agenda reformista, tá mesmo tendo o Paulo Guedes lá. A agenda de combate ao crime, a gente precisa lembrar, era uma pauta central do Bolsonaro. Ele não andou com nada. Em certa medida, ele até sabotou o pacote de crime do Sérgio Moro, acabou passando o juiz de garantias lá do Freixo. Então, o Bolsonaro, ele se apropriou dos símbolos, mas ele não foi um líder na hora H. E aí ele transformou tudo aquilo, e essa é a provocação política dos bolsonaristas, num culto à personalidade dele. Aí é legal, o pessoal ia na rua, chorava, cantava Viva Bolsonaro, mas isso virou o quê para as pessoas? Virou só no retorno do Lula e uma crise política que a gente está vivendo hoje. Acácio Miranda. Renan, falando aí da fundação do Partido Missão, a minha geração, a geração do Túlio, a gente viveu os anos 80, 90, a contracultura era a esquerda. Hoje há uma tendência da molecada, da contracultura estar um pouco na direita. E acho que o Missão e o MBL vivem um pouco desse reflexo. Você concorda com isso? E caso concorde, a que você atribui essa mudança de chave? Porque neste momento o jovem é de direita e não de esquerda, como foi nas décadas de 80 e 90, por exemplo. Talvez eu seja um pouquinho mais novo do que vocês, eu vivi um pouco isso. Quando eu entrei na faculdade, a contracultura ainda era de esquerda. Ser alternativa era ser a esquerda. Aconteceu algumas coisas, dentre elas, a esquerda se tornou mainstream, né? Para quem está nos ouvindo, a esquerda hoje é a norma. Se você não se comporta como uma pessoa de esquerda, você é um transgressor, você está fazendo algo de errado. E os jovens gostam de transgredir. Os jovens gostam de sentir que eles não estão sendo parte da norma. Como a norma é de esquerda, como os tribunais superiores reforçam uma linha ideológica de esquerda, como certas palavras são proibidas, e essas palavras são proibidas mediante uma lógica de esquerda, o jovem, ele fala, não, eu quero expressar minha subjetividade, eu quero ser eu mesmo diante desse mundo. E quem está me impedindo de ser eu mesmo são figuras à esquerda. Além disso, a gente tem uma questão geracional em que os mais jovens estão pagando a conta dos mais velhos, e a esquerda não traz resposta nenhuma para isso. Então, os mais jovens pagam a conta previdenciária, a conta do pacto político, que é o pacto de 88 que a gente vive, o sonho do Constituinte de 88. Os mais jovens também veem o seguinte, toda vez que algum tema importante para ser discutido no Brasil, na verdade discutido não, passado no Congresso, por exemplo, aumento de pena para bandido, vem sempre um político, não, precisamos discutir isso aí, não, porque os direitos, mas o jovem fica cansado, fala que eu tô sendo roubado, eu quero só resolver isso. E ainda tem um novo elemento, que aí é específico dessa geração, que é o seguinte, essa geração resolve as coisas num clique. Hoje você tem softwares, você tem os aplicativos que tentam ser mais amigos do usuário possível. Então tudo tem que ser muito rápido, você resolver tudo num clique, num movimento, numa olhada. Pois bem, eles estão vendo que a atividade política, especialmente na forma como a esquerda conduz, é lenta.
ela impede as coisas de fluir. Então os mais jovens querem respostas rápidas, tal qual a vida deles é rápida na contemporaneidade. Nós, no Partido Missão, trazemos a resposta para isso. A gente trata dos temas políticos sem muita frescura, sem muita enrolação. Saímos da discussão meramente ideológica, vamos para a discussão prática, em termos de proposta, e aí isso começa a ter uma resposta eleitoral positiva. A gente começou a crescer entre os jovens. O senhor faz uma fala direta, e os números revelam entre 16 e 24 anos. O senhor acha que no eventual cenário de campanha, os seus eventuais adversários numa disputa já são nomes que estão vencidos no mercado da política? Olha, o lulismo, ele está completamente derrotado. E olha que o Lula fez uma campanha em 2022 pedindo para os jovens tirarem o título, porque ele estava se apropriando ali de uma rejeição que o Bolsonaro tinha entre os mais jovens. De fato, a família Bolsonaro ficou rejeitada entre os mais jovens e, né, por as razões que eu levantei para vocês, o governo do Bolsonaro foi um governo frustrante. Ele prometeu muito, né? Não, aqui ó, a bandidagem já era, eu vou fazer... Ele não fez nada. Aí esses mais jovens falam, pô, eu quero uma resposta prática. Então, se você perguntar para um lulista, para um bolsonarista, qual a resposta, por exemplo, para a vida de uma pessoa que mora numa favela controlada pelo tráfico, não haverá resposta nenhuma. Do Lula, inclusive, a resposta que veio vai ser uma linha, olha, temos que ver isso aí. O Lula estava agora nos Estados Unidos, inclusive, defendendo, em alguma medida, o Comando Vermelho, tá? Eu já falei pro Renan parar de fazer as imitações, porque as imitações dele não são boas. A conversa dele estava um tanto quanto estranha. Do bolsonarismo é apenas a inoperância. Cara, assim, quem não consegue ver um vídeo a 1h25, amigo, o problema é você. Consigo fazer, culpa do STF. E aí o jovem fala, tá, eu continuo morando na favela, o crime continua mandando aqui, alguém me deu uma resposta. A gente tá trazendo essas respostas, essas discussões, e a gente começa a responder essa ansiedade de uma mudança. E na verdade a gente precisa ser ansioso com a mudança, mas tá ficando pra trás muito rápido. Doutor Nasser, por favor. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renan. Boa noite aos meus colegas de bancada qualificada hoje aqui. Olha, Renan, vamos falar um pouco agora dos novos players nessa eleição. Alguns analistas, inclusive, o chamam de outsider, aquele que quer romper com o sistema, aquele que traz ideias que são diferentes. Ao mesmo tempo, você se apresenta como um eleitor de direita. Nós temos hoje, no xadrez eleitoral, vários players da direita. Nós temos Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, e todos eles, mais ou menos, bebem na mesma fonte do bolsonarismo. As pautas são muito parecidas. Me parece que você, ao contrário, bate muito em Flávio Bolsonaro e até mesmo na chamada direita bolsonarista. Só que o eleitor não sabe ao certo o que é essa direita que é diferente da direita bolsonarista. O que seria a direita missionária, pegando um gancho do nome do seu partido, a missão? O que te aproxima, na teoria e na prática, da direita bolsonarista e o que te afasta? Olha, uma coisa que é legal, esse eleitor que hoje ainda é bolsonarista, ele já esteve conosco antes. Quando a gente marcou as manifestações que derrubaram a Dilma, quando a gente apoiou a Lava Jato, quando a gente apoiou... Quem diria que aquele mendigo ia ficar... um cara elegante, assim. Reformas como a PEC do teto e a reforma trabalhista, este eleitor que hoje, vamos colocar, é bolsonarista, lutava ao nosso lado. Ele esteve conosco. E a diferença do período que ele esteve com o Bolsonaro pro período que ele esteve conosco é que conosco ele ganhava. A gente venceu tudo. A gente derrubou o governo da Dilma, a gente apoiou a Lava Jato, Lula foi preso, autoridades corruptas foram presas, reformas importantes passaram. A partir do momento que ele passou a cultuar o Bolsonaro, esse eleitor passou a perder. Então eu começo já fazendo essa provocação. Se ele fizer um exercício de memória, ele vai lembrar que conosco a gente vencia. Os nossos valores são os mesmos daquela época. Temos valorativos, as crenças que a gente tem no Brasil diferente, combate à corrupção, uma institucionalidade mais séria, divisão dos poderes, colocar em certas caixinhas poderes que estão saindo deles, como é o caso do judiciário. Mas hoje nós estamos muito mais maduros e hoje nós estamos apresentando propostas que estão cativando as pessoas e trazendo discussões que ninguém está fazendo no Brasil. A discussão sobre desfavelização, ela não existia até a gente colocar na pré-campanha. A discussão sobre data center no Nordeste, sobre investimentos em infraestrutura, sobre o uso inteligente da energia para a gente gerar desenvolvimento econômico, a pauta do Nordeste é a solução e não um problema, como eu coloquei e foi imitado pelo Flávio Bolsonaro, são pautas que a gente está trazendo. E essas são coisas que esse eleitor de direita pode, vamos dizer, abraçar, porque no fundo ele acredita nisso. O eleitor de direita não acredita lá no PL da misoginia que o Flávio passou. Se perguntar pro tiozão do Zap que votou no Flávio Bolsonaro, ele fala, pô, isso é um absurdo. Agora, ele vai concordar conosco, por exemplo, quando a gente fala sobre frentes de trabalho em regiões que estão tomadas apenas por assistencialismo. Ele vai falar, não, eu acho justo, eu sou um cara que defende o trabalho como valor, um direitista típico defende isso, e esse sujeito do Partido Missão defende. É por isso que eu estou avançando no eleitorado de direita. Primeiro entre os mais jovens, mas os mais jovens têm pais, avós, tios, primos, professores, irmãos. Nós vamos chegando lá. O senhor disse que vai acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. O que quer dizer isso aí? Bom, claramente não é eliminar a raça da família Bolsonaro, que veio da Itália, né, a etnia dos Bolsonaro, mas do ponto de vista político, eliminar a presença nociva da família na política brasileira. A família Bolsonaro, ela destruiu aquilo que a gente chama de direita. Eu volto a colocar a provocação. Até 2018 nós vencemos tudo. Vencemos a esquerda nos tribunais, nas ruas, nos projetos, nas ideias. Desde que os Bolsonaro entraram, eles pegaram essas lutas e submeteram elas ao interesse personalíssimo da família. Por exemplo, a Operação Lava Jato foi destruída para salvar o Flávio Bolsonaro, que cometia crime de peculato, rachadinha no gabinete dele. Então toda vez que a gente se vinculou a essa família, infelizmente eu preciso colocar essa família maldita, a gente perdeu. A ponto do Lula, que estava preso. A gente precisa lembrar, o Lula estava preso ter voltado ao poder. E aí agora a gente fica nessa situação com o nosso país destruído, e aí vem o filho, desculpa falar isso aqui, envolvido no escândalo de corrupção da rachadinha, que é o Flávio Bolsonaro, que até agora, pelo menos no horário que a gente tá gravando o programa, não assinou a prorrogação da CPI do crime organizado, que tá rolando no Senado. E aí esse cara tem que falar que nós temos que nos submeter a ele. Esse cara tem que sair da frente, o Brasil precisa andar.
Assim como o Lula precisa simplesmente vai tocar a vida dele, vai dar milho pra pombo, sabe? O Flávio Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa, para de atrapalhar o nosso caminho. Renan, agora me fala uma coisa, então, em relação à sua diferença com os bolsonaristas. Você é a favor ou contra o PL da anistia geral, ampla e restrita? Ou você é a favor da dosimetria? Ou de nada disso? Enfim, essa é uma pauta que não tem como você fugir nesse momento. Não tem e jamais fugimos. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, ele é favorável ao PL da dosimetria. Porque a gente acredita numa coisa, por mais que, haja vícios formais, e qualquer um que vem do campo do direito sabe que houve vícios formais no processo como todo que envolve aquelas pessoas, e o próprio Jair Bolsonaro, há também o cometimento do crime. Aquelas pessoas não estavam passeando, olha, estou aqui num domingo, vim entrar no Palácio do Planalto, né? Vim montar um acampamento dentro do STF. Aquelas pessoas praticaram um crime. E se fosse o STF cometendo esse crime, todo mundo falaria que essas pessoas tinham que estar presas. Eu acho que a lei tem que ser para todas. Dito isso, uma dosimetria, dado que nós temos agora pessoas que foram presas por crimes menores do que, por exemplo, um estuprador, tem que ser feita. E essa dosimetria tem que beneficiar todos ali. Então nós votamos a favor do PL da dosimetria e é isso que nós defendemos, a dosimetria. Não uma anistia ampla, geral e restrita, porque a gente está vendo o seguinte, está autorizado você quebrar tudo quando você quiser, do jeito que você quiser. Não pode ser várzea. Senão a gente vai tratar o país assim, ó. É várzea. Se o cara tá de verde e amarelo e eu sou verde e amarelo, pode. Se o cara tá de vermelho, não pode. E o cara de vermelho vai falar a mesma coisa. Pro lulista, o Lula perde a eleição agora no fim do ano, então ele manda a turma dele invadir tudo. Eu acho que a gente tem que ter critérios objetivos. A lei e a ordem tem que funcionar para todo mundo. Por favor. O senhor comentou sobre a fundação do partido no fim do ano passado. Queria falar que você falasse um pouquinho sobre os planos, né? O partido vai ter alguns candidatos nas principais estados. Qual que é a expectativa de bancada na Câmara dos Deputados? Vocês vão ter candidato ao Senado? Eu queria que você detalhasse um pouquinho. Olha... Paraná, Luiz França. Santa Catarina, Marcelo Brigadeiro. São Paulo, em breve. Rio de Janeiro, Bombeiro Rafa Luz. Mato Grosso, Rafael Milas. Pernambuco, Renan Ralais. Maranhão, André Luiz. Minas Gerais, o grande doutor Benoni Ben Mendes. Por enquanto. Pensei num trabalho, me tornar um dirigente partidário, vamos colocar assim, de um partido pobre e jovem, como é o Partido Missão, é um trabalho hercúleo, né? Nós temos que treinar, nós temos que construir as chapas, montar a chapa com mais de 1000 candidatos ao redor do Brasil. A gente está falando que realmente são, em cada estado, você acaba tendo a necessidade de ter centenas de candidatos. Temos que confiar no trabalho deles, fazer um trabalho de organização de um trabalho comum, fazer um trabalho de qualificação sobre quais são nossas propostas, nossos valores. Graças a Deus a gente vem numa base em que nós já treinamos boa parte da nossa militância através da nossa academia de formação e estamos lançando pré-candidatos aos governos e estamos tendo uma grata surpresa. Como saiu na pesquisa Atlas recentemente, o Partido Missão, com 4 meses e meio de vida, já é o 4º lugar na preferência nacional. PT e PL disputando o primeiro lugar, o PSOL em terceiro e nós em 4º ali na cola, com 4 a 5. Rapaziada, inclusive me mandaram que tá rodando uma pesquisa Atlas para governo de São Paulo. E testaram 2 nomes do Partido Missão. Um é Kim Kataguiri e testaram outro. Vocês sabem de quem? Diz aí no chat. 5 meses de Vou pensar se eu falo aí. formação. Se aparecer uns live pics aí, pode ser que eu fale, Isso está permitindo que nossos pré-candidatos ao governo apareçam como Marcelo Brigadeiro lá em Santa Catarina com 5,8 nas pesquisas. Na cidade de Joinville está com 13,7. Na cidade no estado de Minas Gerais, o Ben Mendes está valendo de 3 a 5%. O Kim Kataguiri aparece de 8 a 12% em São Paulo. Isso é uma notícia muito alvissareira. Ele não vai recuar do candidato ao governo de São Paulo? Só se eu chamar ele para ministro da Fazenda. Não, vamos lá, pessoal. Alguns nomes aí que vocês citaram. A Amanda, ela não se filiou na missão porque não foi liberada pelo União Brasil. Mas já é nossa vereadora da missão, né? Já considerem ela vereadora da missão, mas não está afiliada no prazo. Quem mais que vocês falaram aí? Guto. Guto não tem idade, cara. Pra ser governador precisa ter 30 anos. É o que eu gostaria de ver ele sendo meu ministro da Fazenda, que é um dos jovens mais brilhantes na parte econômica no Brasil, é uma liderança incrível, com experiência em andar com uma pauta reformista no Congresso, e foi inclusive o cara que protocolou a PEC, que transforma o regime fiscal brasileiro, a lógica fiscal brasileira, que vai nos tirar de uma rota de colisão bizarra que o Brasil tá se encaminhando. Então seria um excelente ministro da Fazenda, e eu tô tentando convencer ele disso. E os outros estados, para completar a resposta? Os outros temos pré-candidatos no Pernambuco, temos pré-candidato no Paraná, também pontuando com 3 a 4%. Em todos os estados a gente parte de um piso. A gente lançou agora um pré-candidato no Mato Grosso, eu posso fazer uma aposta para você, já na próxima pesquisa ele vai aparecer com no mínimo 2%. Porque no Partido Missão é isso. Como a gente defende uma causa e a gente tem uma perspectiva, uma visão de mundo, as pessoas acreditam a gente por causa da causa. A gente não é um coletivo de projetos individuais. A marca fala muito alto. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente fala e pelo que a gente constrói. Porque há um lado positivo nisso, que é essa confiança que está dando uma espécie de piso alto para um começo. O Direto ao Ponto continua depois do intervalo, girando os principais assuntos e uma entrevista aqui na Jovem Pan com Renan Santos, o presidente do Partido Missão 26.
Seguimos aqui repercutindo os principais assuntos, falando muito sobre eleição 2026 com Renan Santos, o presidente do Missão. Acácio Miranda. Pegando um gancho, Renan, olhando para a estrutura partidária e, obviamente, para uma projeção de resultado em 26, você mantendo essa musculatura, candidatos a governador mantendo essa musculatura, qual que é a expectativa de vocês em termos de Congresso Nacional? Quantidade de deputados, porque a gente sabe, é um raciocínio frio, mas são as regras do jogo. Hoje, para atuação no Congresso e principalmente para ter acesso aos fundos partidário e eleitoral, o que se leva em consideração é a quantidade de deputados federais. Vocês têm essa projeção ou ainda é algo que não foi pensado, não foi estruturado? A gente tá fazendo uma pré-campanha rock and roll, Acácio. Eu não tô fazendo muita conta, não. Porque se eu começar a entrar nessas contas, eu vou começar a adotar um pragmatismo que acabaria com o partido. Porque os partidos hoje, né, pra pessoa que tá nos assistindo, existe uma coisa que chama cláusula de barreira. E o dinheiro dos partidos, o fundo partidário e o fundo eleitoral, ele é condicionado mediante o número de votos que você faz pra deputado. Por isso que o Valdemar, o Zé Dirceu lá no PT, todo mundo tá fazendo conta pra eleger deputado. Nós não estamos nisso. Porque eu penso o seguinte, cara, eu não vou vender a mãe pra passar da cláusula de barreira. Eu tô construindo um partido, eu não tô construindo uma legenda. Então nós estamos montando o partido e fazendo as filiações mediante uma lógica de vínculos ideológicos, confiança, treinamento e um histórico libado. Por que eu digo isso? Porque eu recebi propostas de lideranças políticas já existentes falando assim, me dê o diretório do seu partido aqui no meu estado. Recebi proposta em Mato Grosso, recebi proposta em Minas, recebi proposta na Bahia. Eu faço um federal aqui pra você, faço 2 estaduais, mas eu fico diretório. Eu falei, não vai rolar. Não vai, porque eu acabo com o partido fazendo isso. Vira mais um partido. E aí o que o partido tem que se fiar? Na construção de um projeto nacional. E por isso que eu sou candidato a presidente, quer dizer, pré-candidato de acordo com a legislação eleitoral, a TSE não mande uma punição aí pra mim, tem que ser cuidadoso, mas eu sou pré-candidato apresentando uma proposta clara e tô concorrendo pra ganhar. Comecei nisso. Piaba mandou R$14, levando em conta apenas bola. Neymar vai pra Copa. Não, Neymar não vai pra Copa, ainda bem, pelo amor de Deus. Não tá jogando absolutamente nada. Já ultrapassei esses É um governos. milagre o Neymar já tá jogando, essa que é a verdade, com as quantidades de lesões que ele teve, mas Copa, sem chance. Senadores estão aí admirando, amando muito o Bolsonaro. Ultrapassei eles e pretendo ultrapassar o Flávio Lula. Como assim manda o link do Live Pix? Tá aí na tela, meu irmão. Tem um QR Code aí gigantesco, cara. Gigantesco. livepix.gg/RenatoMBL. Tem na descrição da live, tem em todo lugar. Vamos ver o que aparece pela frente. Centúrio, por favor. Olha, Renan, já que você falou que você não quer entrar nesse jogo, a gente precisa falar sobre um tema muito difícil e polêmico, que é... Ó, falaram aí no chat a Mel Peroli, você votou nessa enquete? Será que é verdade isso que você tá falando? Eu não sei. Será que sou eu? Quem será, hein? Que colocaram na pesquisa Atlas como governador da Missão pelo Partido Missão. Sem Partido Missão pedir. Achei curioso. Governabilidade. Eu tenho visto você bradar dizendo que vai fazer uma reforma administrativa ampla, uma reforma política, quer mexer nas estruturas do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vai fazer isso no nosso presidencialismo de coalizão? Se você vencer as eleições, quais ferramentas, quais mecanismos você... Fábio Kenji mandou R$140. Fala, Renato. Falo direto do Japão, acompanho o MBL há anos. Fala Caramba! Logo. E parar de misterinhos. Tá feito, meu irmão Fábio Kenji. Seu pedido é uma ordem. Um abraço aí pra você, cara. O cara nos acompanhando, vendo a desgraça do Brasil, lá de um país desenvolvido. Me mandaram este grupo, mandaram este print aqui, ó. No meu grupo de voluntários, que inclusive o link tá aí na descrição, tá? Pra você se inscrever pra ser um voluntário da minha pré-campanha. Por favor, se inscrevam. E aí, colocaram o nome desse cara aqui, cara, na pesquisa, ó. Primeiro cenário, Haddad, Kim, Paulo Serra e Tarcísio. Paulo Serra não vai sair, né? Vai ser candidato a deputado. E aqui é o segundo cenário. Arthur Doval, Missão. Haddad, Paulo Serra e Tarcísio. Eita! Eita! Arthur Duval, seu sobrenome é coragem. Bom, colocaram na pesquisa Atlas, tá, rapaziada? Eu também fui pego de alguma surpresa. O pessoal não acredita em mim, né? Mas enfim, vamos ver aí, né, cara? O desempenho do nosso Arthur. Agora tá nas mãos aí do pessoal. Vamos ver o que a pesquisa fala, né, cara? Vamos ver o que a pesquisa fala.
Estão deixando a gente sonhar, cara. Se você é a favor da volta dos direitos políticos do Arthur, rapaziada, papo sério agora, tá? Papo sério, não é jabá, não é... Papo seríssimo, tá? Se você é a favor da volta dos direitos políticos de Arthur Doval, eu peço que você faça o seguinte, tá? Você vá aqui na descrição da live, tem lá os links, ó. Tem o curso de inglês, que vai acabar amanhã. Tem o Live Pix. Tem o Seja Voluntário na minha pré-campanha, eu preciso muito da sua ajuda. E tem o abaixo assinado Volta Arthur. Você vai clicar, você vai lá pro meu site e você vai assinar. É hora de deixá-los ofendidinhos. A volta dos direitos políticos de Arthur Duval depende de você. E aí você assina lá o abaixo assinado. Já são mais de 20 mil assinaturas. Aí eu não tenho divulgado aí já tem um tempo. Mas eu, se fosse você, assinaria, tá bom? Vamos reunir um maior número aí de assinaturas. Eu quero informar as pessoas que assinarem esse abaixo assinado do andamento do processo. Do andamento do processo do Arthur. Será revisitado pela STJ. E vamos ver. Vamos ver. Precisa de quantas assinaturas? Cara, não existe. As assinaturas é outra coisa. Mas é só pra você mostrar o teu apoio, tá? Você mostrar o teu apoio. E a gente ter você aqui nos nossos leads, por favor. Então assine. A gente vai divulgar mais pra frente depois, quando esse abaixo assinado tiver batendo 100 mil assinaturas. Tá bom? Então ajuda nós aí. O que deu o abaixo assinado? Não deu em nada, cara. As assinaturas estão aí. Vamos acelerar isso a partir aí dos próximos dias. Eu farei este trabalho. Tá bom? Quem sabe, né? O Arthur Duval não consegue os direitos políticos. Ou quem sabe o Arthur Duval juridicamente não entre numa campanha sob júdice. Não sei. Tem várias formas aí. Várias formas. Vamos ver. Teria para convencer o Centrão, que é fisiológico, que sabe que vota através da troca de cargos, emendas parlamentares. Quais são as ferramentas? Eu diria até as ferramentas mágicas que você vai usar para tentar desfazer esse cenário desse presidencialismo de coalizão que nós vivemos hoje. Eu fico muito feliz em receber essa pergunta. Eu digo por quê? Porque raramente eu vejo essas perguntas, não aqui no Direto ao Ponto, vocês costumam fazer perguntas sérias, mas na imprensa em geral, aos outros pré-candidatos à presidência, como eles não têm muito a apresentar, ninguém pergunta como você vai fazer, que ninguém nem sabe o que eles vão fazer. E comigo, como eu trago propostas ambiciosas, vem essa pergunta do como. Como, Renan, você vai fazer? Imagina a seguinte coisa, um cara como eu, que tá com um partido que no período da eleição não vai ter nem completado um ano. No Never Change você vai tomar um silence aqui de 10 minutos pra você repensar a sua vida. O abaixo assinado é pra massagear o ego do Arthur? Não, o seu imbecil. Até porque sou eu que tô fazendo, não ele. Venci a eleição. Se eu conseguir vencer essa eleição, eu vou ter cativado... O Arthur tem 39 anos. População brasileira, numa agenda muito clara, reformista e com propostas claras. Não é sobre a minha personalidade, até porque não é a personalidade mais incrível do mundo, né, mas é sobre os projetos que eu coloquei à frente. Né, o projeto de desfavelização, projeto de enfrentamento ao crime organizado, direito penal do inimigo, uma reforma fiscal, uma agenda de competitividade e essa reforma administrativa que muda o sistema de incentivos para o Estado brasileiro, especialmente na forma de você compor os municípios e como os prefeitos vão atuar, aí sim, para que você tenha o fundo partidário eleitoral ou o prefeito não cumprindo a meta se tornando inelegível. Tal da lei de responsabilidade gerencial. Isso, o homem é bom demais, sabe exatamente. Eu estudei os tais livros amarelos. Por isso que eu te pergunto, porque são ideias, eu diria até, de certa forma, radicais. São até boas ideias, mas eu vejo uma dificuldade de concretizá-la. É por isso que eu refaço a pergunta. Não, a primeira resposta para isso é: vencendo a eleição com uma agenda reformista, todo mundo, inclusive os caras do Centrão, saberão com a agenda do presidente da República. Eu não vou tergiversar, eu não vou ser eleito com o rabo preso, eu não tenho rabo preso com nada. Basicamente não tenho nenhum escândalo de corrupção, não tenho filho corrupto. E minha agenda vai estar posta clara e simples para resolver um nó político no Brasil. Um nó que envolve o STF e um nó que envolve o Congresso Nacional. Na nossa reforma fiscal, eu vou ser bem claro, todos os investimentos nos municípios, que é a base do trabalho dos deputados federais, estarão condicionados aos desempenhos dos prefeitos dos municípios. Ou seja, o deputado só vai poder mandar a emenda para a base
que é basicamente a vida política do deputado, caso os prefeitos deles estejam atuando dentro da nossa lógica de uma reforma administrativa. Ou seja, se o prefeito está entregando saúde, segurança e educação à cidade, ele recebe a emenda do deputado. Se não, o deputado não manda. E se ele estiver funcionando muito bem, o deputado pode mandar até mais emenda. Por quê? Porque eu quero incentivar o bom deputado a poder mandar emenda para a base dele, mas desde que o prefeito dele esteja funcionando. Do jeito que está hoje, isso não funciona. Então não é alterar a lógica de modo a negar a política, porque eu não estou aqui para negar a política. Isso na caneta ou uma discussão com o Congresso? Porque primeiro o Congresso discussão precisa com o Congresso. concordar com o senhor. Discussão mas com o hoje o Congresso. Congresso é um buraco sem fundo. Todo o dinheiro que joga lá não é suficiente. Sim, mas vai ter que discutir isso com o Congresso e também punir o Congresso via STF de maneira absolutamente republicana se eles estiverem usando emenda só para roubar. Hoje o ministro Flávio Dino, alguém que eu tenho as mais profundas discordâncias do ponto de vista ideológico, tá indo pra cima do Congresso. Não sei se é porque eu tô muito chapado, mas eu não tinha visto essa música do Arthur do Pau, onde tem a versão de desenho e tem a versão lá que até tu aparece. Caralho, velho, eu tô me cagando de rir, mano. Que porra é essa? Coloca aí, né, humildade. Eu tô te mandando 100zão pra tu colocar aí pra galera assistir. Na moral, faz a noite aí da rapaziada. Cara, eu não sei que música é essa, Thiagão. Não sei, vou pesquisar aqui. Música do... Que porra de música é, mano, que você tá falando? Qual música que ele falou, rapaziada? Onde tem a versão de desenho e tem a versão que eu apareço? Como que eu acho isso, cara? É esse clipe animado, é isso? Animação LTDA? Pimba! O editor mandou R$10. Mamato. Criei um curso de edição de graça pra galera. É só ir no canal. Lucas Odilon, o editor. Aproveitem. Ó, tá aí. Tá feito o jabá aí do nosso amigo. Tá feito o jabá. Cara, onde que tem essa música, Thiagão? Porra, cara, não quero te deixar na mão aí, cara. Mas imagino que seja esse, talvez. Essa merda, cara. Eu quero no meu colo ucraniana. É essa, porra? Do leste europeu, enfim, sendo fácil e pobre. Eu vejo no meu colo algo crescer, invadindo os muros da Unifesp. Sei que vou enfrentar estudantes militantes. São mais fáceis, pois são pobres. Arthur, Não é essa, cara. o meu quilômetro da liberdade. Quero uma mulher Nem apareço do primeiro mundo. Não é esse, cara. Manda o link aí, Thiago. Mano, vamos voltar pra coisa séria, vai. Nacional por conta de desvio de dinheiro de emenda. Pois bem, a Polícia Federal, assim como tem que ir pra cima do escândalo do Master e do escândalo do INSS, também tem que ir pra cima dos políticos que estão desviando emenda. O escândalo do orçamento secreto, no fundo, é um escândalo que envolve bilhões todos os anos no orçamento nacional. As emendas hoje estão ultrapassando a casa dos 50, 60 bilhões todos os anos e boa parte delas, sejamos sinceros, é usada para desvio de dinheiro, para fazer caixa 2 para a campanha deles. Então, assim, nós queremos fazer as coisas na boa intenção, com um projeto, no amor, mas se precisar também ter fiscalização muito dura e tem que ter, eles vão sentir o peso da lei. Do jeito que está hoje, um deputado federal não se responsabiliza pelos seus atos, desvia emenda como quer e coloca uma faca no pescoço da presidência da República. Isso tem que ser reorganizado. E essa será uma presidência da República que vai reorganizar esse jogo. A emenda vai ter que ser determinada apenas mediante desempenho dos prefeitos, até porque o prefeito que não entrega melhorar de vida para as pessoas não pode ficar recebendo dinheiro a dar com pau, para falar um termo bem popular. Eu tô indo pro Maranhão amanhã e no Maranhão o jogo é esse. Os caras recebem emenda disso, imposto extraído daqui de São Paulo, do Rio, de Minas e não fazem nada com esse dinheiro. E no fim do dia nem ligam. Então isso vai precisar ser dimensionado. E vai ser uma presidência da República focada nisso. Eu vou compor com os partidos. Eu não tenho problema nenhum em chamar o Kassab e falar, me dá o Caiado para ser ministro do meu governo. Não teria problema nenhum em chamar o Zema para vir trabalhar comigo no meu governo. Não teria problema nenhum. Os partidos têm bons nomes que poderão compor o governo. Topo fazer coalizão, topo debater, topo discutir. Mas o programa tá ali. É um programa de metas muito claro e vamos andar com ele. E eu vou fazer todos os sacrifícios, inclusive destruir popularidade, se for o caso, até porque popularidade não serve pra nada. Se você tá bem aprovado enquanto presidente, e o que você faz com aquilo? Guarda no banco a aprovação? Não, você gasta. Eu vou gastar minha aprovação toda pra fazer esse pacote de reformas. Por favor. O senhor não concorda que sem uma base, esse trabalho igual. não vai ser mais difícil? E também o quanto você vai ter que... Você falou que aceita coalizão, né? Aceita entregar cargos. Mas talvez, até pela questão que você colocou sobre a ideologia do partido do senhor, isso não vai acabar descaracterizando o seu governo? Não, como eu disse, seria em cima de um programa. Eu acho que as pessoas gostariam de compartilhar o sucesso de um programa. Um político que seja do centrão.
Ele gostaria muito de ver a cidade dele, e inclusive obter o lucro político no sentido mais republicano do termo, de ver a cidade dele sem crime organizado, participar conosco das operações que destroem o crime organizado na cidade dele. A popularidade dele vai aumentar. O Castro aumentou a popularidade dele com as operações que ele fez no Rio de Janeiro. Mesma coisa com uma operação de desfavelização, que entregue moradia para as pessoas. Esses políticos do Centrão vão querer participar disso. Se ele fizer isso conosco de maneira republicana, ou seja, sem nenhum tipo de interferência monetária, financeira, dentro do nosso programa, que permite esse lucro político, estou falando lucro político aqui no sentido mais bonito do termo, vai ser muito bom. E ele vai poder ser agregado de maneira republicana ao nosso governo, como qualquer governo de coalizão no mundo faz. Eu não estou inventando a roda. Eu só estou propondo fazer as coisas como os países sérios o fazem. Né? Naturalmente a gente fala, o Brasil não é um país sério porque nós temos políticos muito corruptos. E aí vem as alterações na legislação brasileira no sentido de lei e ordem muito clara, de volta da prisão em segunda instância, de separar o STF apenas como tribunal constitucional e não como tribunal que vira uma última instância para político, para eles entenderem também que se eles andarem fora da linha, a casa cai. Vai ser isso, convidar para fazer a coisa certa ao lado e ter um lucro político ao lado, mas se comportar errado, a casa vai ter que cair. Cássio? Pegar um gancho, Renan, você falou sobre o Supremo Tribunal Federal, ele foi perguntado sobre governabilidade. Talvez eu esteja até saudosista hoje. Até um tempo atrás o Supremo não participava dessa conversa. Hoje a gente tem que colocar o Supremo nesse tipo de pergunta. E se você eventualmente eleito presidente, você vai indicar minimamente 3 ministros. Então eu gostaria que você falasse desta relação do Supremo, como você vê a relação do Executivo com o Supremo e quais seriam, óbvio que é cedo, mas qual é o perfil desejado para as eventuais indicações de ministros. Começar pelo final, tá? Perfil essencialmente técnico e um perfil constitucionalista, um perfil defensor de um padrão, vamos dizer, legalista, estrito dentro do texto legal da Constituição e não inovador. Não adeptos do tal do neoconstitucionalismo, como é o Barroso, e como vários ministros se aproveitaram para poder fazer negócios dizendo que era neoconstitucionalismo. Então, ministros que defendem o seguinte, é o que está na Constituição e apenas o que está na Constituição e não vou ficar fazendo grandes inovações por aqui, como a gente assiste. Inovações que sempre terminam, por exemplo, na redução das liberdades dos brasileiros ou interferência nos negócios, em nome de ONGs internacionais. Infelizmente, preciso colocar isso aqui. Paralelamente, a gente sabe que o STF se tornou um poder por si só. E aí a gente tem que ter uma série de medidas que recoloquem o STF dentro da caixa. E eu volto a colocar um ponto que eu trouxe na pergunta do nosso amigo aqui. O que acontece? Eu serei eleito dentro de uma agenda que responde à crise. A agenda de resposta à crise, caso o eleitor fale o Renan, é uma agenda, portanto, de recolocar o STF dentro de, vamos dizer, do seu papel institucional clássico. Então você não vai poder mais viver de 83% de decisões... Renan cogita ministeriado com Caiado e Zema. monocráticas como temos no STF hoje. Nós temos que ter limite para as decisões monocráticas. Essa entrevista ela foi gravada tem umas 2 semanas, tá? Inclusive fui até com ele lá. Mesma coisa para aquele período bizarro em que um ministro pede vistas e fica segurando um processo. Ministros têm que ser proibidos de terem escritórios ligados a familiares e amigos atuando junto com eles. Nós temos que ter uma corte pequena e específica, feita por sorteio de desembargadores ou o critério que seja decidido, para cuidar dos casos que envolvam deputados e senadores, para que eles não fiquem à mercê do STF. São medidas simples, fim das decisões monocráticas do Estado, mas são medidas simples e diretas que recolocam o STF no papel constitucional. E uma delas, inclusive, é o filtro de entrada, que faz com que no Brasil a gente tenha cerca de 8 mil ações que vão para no STF, enquanto que nos Estados Unidos são apenas 50. Se a gente faz esse filtro de entrada, matéria apenas constitucional, aí sim a gente começa a recolocar ele no lugar dele. Seria uma pauta central nossa. Até porque nós temos um país em que o poder executivo não existe. O orçamento é executado pelo legislativo e as grandes pautas nacionais são decididas pelo judiciário. Eu serei um presidente que vai cumprir este papel. Terei sido eleito para isso. Então eu só gostaria de lembrar, hoje eu tenho um partido que tem 5 meses de idade. Se eu for eleito à presidência, eu não terei mais apenas um partido pequeno. Eu vou para lá com pelo menos 100 deputados e mesmo os deputados do Centrão e da direita que ganharem vão ser pautados os meus argumentos. Então será um jogo diferente. O senhor faz uma fala também sobre o Supremo, para já colar o assunto, a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O senhor defende um formato ali de atuação do ministro Alexandre para combater o crime organizado. Seria essa ideia? De que forma que seria a atuação do ministro Alexandre? De alguma forma... Pimba! José Carlos mandou R$10. Em o Arthur aparecendo nas pesquisas, Luiz Cagnin vai pirar de felicidade só com o fato de poder ser primeira-dama de SP. Vai ter gente aí. E posso falar? Nossa, posso falar? Posso falar? Posso falar? Baita live, meu. Baita live. Não, sério, posso falar? Vai aparecer bem na pesquisa, tá? Vai aparecer bem na pesquisa. Se 10% de São Paulo votou nele em 2020, o segundo mais votado da história, em 2018, vai aparecer bem.
do Supremo para conseguir combater o crime. O que é exatamente, qual a receita que o ministro tem usado? Isso é uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes sobre o direito penal do inimigo. E qual é a provocação, né? Veja, quando a gente fala em direito penal do inimigo, que significa ter uma legislação especial que retira certos direitos de defesa de um faccionado, entendido aqui como praticamente um terrorista, uma pessoa que nega o Estado Democrático de Direito, que reiteradamente comete crimes que violam direitos humanos, como é um membro do PCC, é um membro do Comando Vermelho, se você vai ver entre os juristas, a comunidade jurídica brasileira, oh não, isso é um absurdo, isso é uma exceção. Aí beleza, eu ouço isso dos juristas, e já ouvi de ministro do STF. Só que quando o Alexandre de Moraes cria ele próprio um regime de exceção para bolsonaristas, e aí essas pessoas têm os direitos de defesa dela mitigados, ou seja, diminuídos, aí tá tudo bem, aí defesa da democracia. O que eu tô propondo é assim, e se eu aplicasse o método do Xandão, que é o direito penal do inimigo em parte, não é? Tô fazendo uma analogia, aos faccionados. Se o tipo de julgamento daquelas pessoas que foram presas por conta do dia 8 fosse aplicado pelos presos do Comando Vermelho, eu gosto desse método. Eu deixaria ainda mais grave, deixaria ainda mais duro, ainda mais pesado. Então eu deixo isso como provocação para a comunidade jurídica brasileira, que ficou aplaudindo Alexandre de Moraes, mas quando a gente fala em implementar medidas duras contra bandidos, aí são contra. Fala engraçado, né? Interessante. Não é no mínimo incoerente, né, por parte dessas pessoas. Então é uma provocação que eu faço bem clara e bem direta. E que faz sentido. André. Aproveitando que o senhor falou sobre segurança pública, o senhor citou o fato de incluir, enquadrar organizações criminosas como grupos terroristas, né? Tem essa discussão de os Estados Unidos talvez fazer isso, e existem algumas discussões no meio jurídico que isso poderia causar alguma interferência aqui, e também dentro do PL que foi discutido antifacção, tinha essa medida incluída, mas ela foi retirada. Você, como pré-candidato, se eleito, você vai defender que os grupos terroristas, as organizações criminosas sejam considerados grupos terroristas no Brasil? Aí, mas sincero. Eu defendo, assim, se ele vai ser qualificado como terrorista ou não, isso é mais um enquadramento marqueteiro. Para mim, eles têm que ser enquadrados como o inimigo. E o que é o inimigo? São figuras que fazem parte de gangues ou organizações que negam o Estado Democrático de Direito do Brasil, que fazem ocupação territorial, que cometem recorrentes violações aos direitos humanos. Essas organizações que se parecem muito com organizações terroristas, elas têm que ter esse reconhecimento especial por parte do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro tem que enfrentar elas de uma maneira diferente. Eu não posso chegar pro cara que é o ladrão de galinha e dar a ele o mesmo tipo de tratamento que eu vou dar para um membro que está com um fuzil do Comando Vermelho ocupando uma favela. Ou um prefeito na cidade de Santa Quitéria, no Ceará, que faz basicamente um acordo com o Comando Vermelho e impede as pessoas de votarem em candidatos adversários, senão o Comando Vermelho bate na porta da casa dessa pessoa. O enquadramento jurídico para eles é diferente. Essas pessoas negam o Estado Democrático de Direito no Brasil. Se os Estados Unidos gostam ou não gostam disso, isso é problema dos Estados Unidos. Até porque esse interesse deles sobre isso é bem recente. E se os Estados Unidos quiserem ser parceiros da América Latina no enfrentamento ao crime organizado, dependendo da parceria, pode ser bem-vindo. Eu acho que o Brasil tem que retomar o próprio território, ou seja, retomar as pessoas que estão sob o comando do crime organizado e depois, reorganizando as próprias forças armadas e reorganizando as próprias contas públicas, se tornar uma força pacificadora da região. E, inclusive, impedir que os Estados Unidos façam isso. Quem tem que ser o grande líder político, quem tem que ser o macho alfa aqui da América do Sul é o Brasil. E esse é um papel nosso. A gente está permitindo, inclusive, que os Estados Unidos façam isso, o que pra gente é humilhante. Túlio. Renan, vamos mudar um pouco de assunto e falar agora de viabilidade eleitoral. Veja, você tem se destacado muito entre os jovens, né? Essa subida sua se deve em muita medida às ideias e tudo mais, mas também ao seu sucesso com o público jovem. E a gente sabe que a política estratégica, ela vive de duas coisas, ideia e comunicação, né? Não basta ter ideia e não ter comunicação, e ter comunicação e não ter ideia, né? Estrategicamente você tem que ter esse binômio. Como é que você vai fazer para conversar com as pessoas mais velhas, conservadoras, religiosas, aquelas pessoas que em certa medida não se identificam com o perfil dos membros hoje do Partido A Missão? Pode até se identificar com as ideias, mas às vezes nem conhece as ideias e a forma de comunicação não os aproxima. E apostar que os jovens indiretamente vão cumprir esse papel pode não ser uma estratégia vencedora. Como que você avalia essa questão? Quando eu decidi ser pré-candidato à presidência e conversei com o nosso time, eu falei muito com as pessoas, olha, a gente não dispõe de meios que permitam que a gente chegue nas pessoas de maneira clássica. Eu não tenho acesso à televisão como os candidatos grandes têm, eu não tenho o dinheiro para botar uma propaganda na televisão, para sair colocando outdoor por aí, eu não tenho nada. Eu sou um cara de classe média que vive num apartamento pequeno, que todo o dinheiro do trabalho que gero eu coloco no movimento e no próprio partido político faço essas coisas ficarem de pé. Portanto, eu farei uma campanha com o que eu tenho à disposição e falando sempre a verdade. Tô falando isso só porque eu quero dar uma de Don Quixote, mostrar que eu sou apenas idealista. Eu tô falando que quando você não tem nada, você não tem nada a perder. E eu vou fazer apenas o que eu acredito no processo. Naturalmente, isso ressoa entre os mais jovens. Agora, como você colocou, e eu concordo contigo, isso também representa os valores das pessoas mais velhas. Essas pessoas estão em bolhas cognitivas, bolhas de algoritmo nas redes sociais, diferentes das nossas. Também tem uma barreira de entrada que uma parte importante dessas pessoas acha que nós somos comunistas, porque nós somos de direita, mas não somos Bolsonaro. É natural. O problema é quando a nossa mensagem chega. Eu sou o mais desconhecido dos pré-candidatos a presidente.
A partir do momento que eu começar a chegar na casa das pessoas, como eu estou fazendo hoje agora aqui na Jovem Pan, quando eu vou nas rádios ao redor do Brasil, eu chego. E essas pessoas descobrem a mensagem e gostam. Então a resposta está em diminuir o desconhecimento, fazendo o que eu estou fazendo, que é rodando de carro Brasil. Se eu vou aguentar, aí é uma questão, assim, falam de burnout, esses cansaços, eu não posso me cansar, em tese eu sou jovem, mas eu vou trabalhar o máximo, eu vou rodar de carro, eu vou em rádios, eu vou na mídia tradicional, e eu ainda acredito muito no papel da imprensa tradicional, e com base nisso eu vou começar a chegar no coração dessas pessoas mais velhas falando algo que está dentro do sistema de valores deles. Então, isso é meio que inevitável. Para te conhecer um pouquinho melhor, você é um liberal progressista ou é um liberal conservador em relação aos costumes? Ou não é nada disso? Eu sei, por exemplo, que você é católico. Pouquíssima gente sabe disso. É, que eu não gosto. Então, de repente as pessoas não sabem disso. Às vezes a questão não é o conteúdo, mas a forma de comunicação. Então eu volto a perguntar, você é mais progressista ou mais conservador em relação à pauta de costumes? Eu sou uma pessoa de direita. Eu não gosto de me encaixar colocar nessas caixinhas. Eu sou um cara que tem uma banda de rock, que não gosta de andar todo arrumadinho. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que entende a necessidade de lei e ordem. Eu acredito na presença do transcendente na nossa vida. Eu acho que existem hierarquias de valores. Isso me coloca uma pessoa à direita. Agora, não me coloco... Porque o que seria um conservador em termos brasileiros? Aborto, por exemplo. A pauta do aborto, a gente é favorável à manutenção da legislação atual e contrário desses movimentos feministas de hiperliberalização do aborto que existem. É uma pauta conservadora. É uma pauta conservadora, só que eu não levo isso de uma maneira moralista. Eu não vou ficar aqui fazendo... Por exemplo, eu sou católico, mas eu não vou ficar aparecendo numa igreja para fazer campanha todo dia. Eu acho que eu separo minha esfera pessoal, existencial, da minha esfera política de trabalho. Eu tento fazer isso de uma maneira para, vamos dizer, correta, para não ser invasivo e para não ficar fazendo propaganda. Porque existe um vício. A partir do momento que você começa a misturar essas coisas, você começa a ser um moralista. A partir do momento que você é um moralista, você cresce em redes sociais, mas isso vem com um preço. Que é o preço em algum momento de você ser eventualmente um hipócrita ou de você usar a fé e a confiança dos outros para amealhar, vamos dizer, dividendos políticos. Eu não quero fazer isso. Eu quero ganhar em cima das minhas ideias que resolvem o Brasil. Que são ideias que podem ser colocadas à direita. Agora, não sou um progressista e nem o serei, assim. Esse é o meu jeito de ser. Acácio, pegar um gancho, então, nessa... Cara, gostei das perguntas ali. Gostei das perguntas. É importante que muita gente faria, ou em algum momento teve essa dúvida. Pra quem não conhece, não, Renan? Então saldo positivo. Pergunta nessa resposta, Renan, quem te inspira? Se você, sei lá, se o Renan, pessoa física, fosse falar que tem um ídolo, quem é o seu ídolo? Quem te inspira? Ayrton Senna. Júlio César, Alexandre o Grande, Ayrton Senna, Bob Dylan. Seria um meu quadrinome aqui de heróis, heróis políticos, heróis em campo de batalha, heróis em termos de liderança, heróis em dedicação e disciplina no trabalho, acho que o Senna é um exemplo disso, herói na manutenção das suas convicções pessoais e a sua audácia em não ser moldado por ninguém, então é o caso do Bob Dylan. Eu sempre penso assim, o que cada um deles faria na hora de eu tomar uma decisão. E são grandes referências minhas, assim, talvez sejam as referências que eu mais sigo e mais gosto de pregar para os outros. Só voltando um pouco sobre a discussão antes do André, o senhor cita muito a família de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro Alexandre, e um pouco menos Lula. No jogo eleitoral, quem é o adversário? É Flávio ou é Lula? Eu não vou separar muito o Flávio como o Lula, porque os dois fazem parte do mesmo sistema corrupto e os dois, em última instância, a gente pode colocar aqui, estão envolvidos direto ou indiretamente, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Então a gente começa a perceber que eles são parte de um arranjo político brasileiro, que é um arranjo meio que fracassado. É um arranjo que não consegue passar nada e que não tem mais imaginação no Brasil diferente. Então, no fundo, meu inimigo nessas eleições é a falta de imaginação do brasileiro. Nós não conseguimos mais imaginar um país que não tenha favela. Nós não conseguimos imaginar que a gente pode ser uma das 5 nações mais importantes do mundo, que é o que a gente nasceu para ser. O Brasil, em condições normais de temperatura e pressão, ele é para ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. A gente já não se imagina assim. O Brasil não consegue imaginar que ele tem que ter rodovias com 5 faixas de cada lado ligando o São Paulo ao Rio. Você, na verdade, tem uma estradinha triste na Serra das Araras, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente perdeu toda a ambição. A gente comemora quando sai uma ferrovia. Veja, ter ferrovia é uma tecnologia do século XIX, não é exatamente... Né? O mundo está indo para o espaço, a gente está comemorando, nossa, talvez termine uma ferrovia. Então a gente perdeu completamente a ambição. Então quando eu falo de inimigo, eu estou só propondo coisas, ideias de futuro do Brasil. O Flávio e o Lula são coisas velhas. Eles só ficam repetindo aí os mesmos chavões. O Lula fica falando, a ditadura, o fascismo. Tá, os caras estão lá nos anos 60, 70. Flávio Bolsonaro é Salva Meu Pai, que também estava o pai dele nos anos 60 e 70. E só estavam em lados diferentes do PT. Eu não quero viver nos anos 70 e 70. Eu não quero viver nos anos 80 com a ditadura, com o fim da ditadura e com o começo da Constituição. Eu quero viver nos anos 2020, 2030. Eu quero saber quando o Brasil vai ter base no espaço. Eu quero saber quando o Brasil vai ser produtor de tecnologia na área de inteligência artificial. O senhor aceitando o Zema, o Ronaldo Caiado como ministro, não é também fazer uma ligação com esses nomes antigos que já estão vencidos no mercado da política? Eu não acho que essencialmente nem o Caiado nem o Zema sejam pessoas ruins. Eu acho que eles só tomam decisões políticas idiotas em não se desvincular do bolsonarismo. Quando eu vejo em 2019, 2020, quando começou a aparecer para todo mundo as falhas do governo Bolsonaro, o MBL, que era o grupo político que eu fundei, começou a denunciar. E eu imaginava que o Partido Novo ia fazer o mesmo. Eu imaginava que o Caiado, que esteve nas ruas comigo pelo impeachment da Dilma, ia fazer o mesmo. Aí quando eu vi, eles ficaram com medo, porque a força dos Bolsonaro nas redes sociais e eleitoral dava medo. Aí quando eu vi o partido deles, o projeto deles, ficou meio que condicionado às vontades do bolsonarismo. Eles não são pessoas más, mas falta essa coragem de fazer o que eu tô fazendo aqui, de avisar o rei que tá nu. Não adianta a gente ser de direita, mas seguir um líder fraco como o Bolsonaro.
Então, poxa, venham pro lado de cá, vamos construir um caminho. Claramente, se eles se unissem num projeto junto comigo, e as pesquisas estão mostrando isso, a gente pode apresentar um projeto de direita moderno e eficaz. Por mais que eu tenha discordâncias de coisas que aconteceram no governo do Zema, ou posturas do Caiado, poxa, eles têm coisas a agregar, seria legal pra caramba. Então, eu não tenho uma terceira via? Não existe terceira via nesse sentido. Eu sou o candidato da direita, o Flávio é um candidato do centro, o Lula é um candidato do centro, e os outros dois, o Zema, o Caiado, eles estão candidatos é o centro 2 e o centro 3. Né? É o cara que fica no banco de reservas do Flávio. E eles não têm que ser, eles são melhores do que o Flávio. O que eu falo pra esses dois é, eles são melhores essencialmente do que o Flávio. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes. Eu não conheço o envolvimento deles em escândalos de corrupção como o caso do Flávio. Então, poxa, eles tinham que estar do lado certo. O lado certo da história nossa é romper com essa velharia aí. É romper com esse Valdemar. Tem que ficar falando de Valdemar da Costa Neto, levando a sério a opinião do Valdemar. O Valdemar não tem que ter uma opinião, o Valdemar ele tem que ter uma cela. Esse cara não dá. André, por favor. O senhor... Caralho! Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Vence! E vence! Puta merda. Pausa até pro Live Pix aqui que eu perdi a...